Aí, irmãos, tem um texto em Zacarias que é chave. É uma das 8 visões que o Senhor Deus dá para Zacarias para animar Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, para animar o povo, as 2 casas de Israel, para edificar o templo. Tem tudo a ver com o fim. Olha só. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à esquerda. Sabe que isso vai aparecer lá em Apocalipse 11, sim, se referindo à última semana, se referindo às 2 testemunhas, ou seja, a visão não se completou ainda. Por isso que é preciso estar acordado para enxergar o que está em Apocalipse 11. E detalhe, né? Ele fala, né? Ele me despertou de um sono, né? É. Então nós vemos ali o despertar das noivas, né? É o despertar do povo, ou seja, se o povo não estiver vendo isso, está dormindo. Porque é o edificar da casa de Deus. Como é que fala? Completar as 70 semanas. Porque aqui essa casa literal está sendo edificada em cima de uma linha do tempo das 70 semanas, né? Aí disse, verso 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só o verso 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Ok, irmãos, aqui é a visão para Zorobabel. A gente já viu, aparecem as 2 testemunhas. E aí tem um grande monte aqui na frente de Zorobabel, querendo impedir. Aí o Senhor fala: quem que é você, grande monte? Diante de Zorobabel, se referindo a Cristo, você vai se tornar um montão de campinas. Ou seja, é um monte que está sendo tirado de um lugar e posto no outro. Tem a ver com a Grande Babilônia? Tem a ver, porque se a gente continua lendo as outras visões, a gente vai ver que tem uma mulher aqui, que é edificada lá na terra de Sinar. Tem tudo a ver. Então é um texto que fala de dia da expiação. Tem que ler a visão toda, né? Tem aqui a expiação da terra em um só dia. O grande monte, que tem que sair da frente de Zorobabel, e as 2 testemunhas, que no contexto de aplicação, vai ser as 2 testemunhas que vão profetizar contra o reino da besta, contra a Babilônia. Vai despertar o povo e o povo vai começar a orar a Deus para que todo esse sistema seja removido e seja lançado no mar. Lá em Apocalipse 18. Por isso que diz, o mar já não existe. Não um mar literal, mas um mar de corrupção. O mar da onde se levanta. Mar é muitas águas, né? Da onde se levanta a besta do mar e depois a besta da terra, que também é um outro assunto, né? Mas é isso daí. Agora nós vamos ler o Apocalipse 19 para acrescentar um detalhe importante. Então vocês viram, né, irmãos? A associação aqui de monte com reino. Entendeu? Não é verdade? E se referindo a um monte que está na frente de Zorobabel, figura de Cristo, e as 2 testemunhas ali, figura da igreja. Isso é claro, no contexto do fim, Grande Babilônia, e nós vemos o que vai acontecer com ela. Ou seja, você vê as palavras de Jesus? Elas são simples e profundas ao mesmo tempo. Para quem não tem profundidade ainda, vai ler as palavras de Jesus e vai entender o que é preciso entender para aquela parte da vida. Ou seja, Jesus está ensinando algo da figueira, que a gente tem que produzir fruto, e que se a gente tiver fé, nós vamos falar para o monte: sai daqui, vai para lá. E você vai ser alimentado naquela porção, sim, né? Quando você entende a palavra de maneira rasa, você aplica ela de maneira pessoal na sua vida. Isso vai mudar o seu contexto que você está vivendo naquele momento. Só que quando a porção, a profundidade aumenta, isso, além de você aplicar pessoalmente para você, muda a sua maneira de pensar, entendeu? Então edifica, produz uma edificação maior, né? Olha só, nós não estamos falando mais usando qualquer monte, qualquer mar, para falar: olha, arranca daqui e vai para lá, sem pensar muito. Quem falava isso era o mestre. E ele já sabia o que haveria pela frente, né? Aliás, essa parábola foi formada igual nos profetas. Montes são reinos, mar, povos, línguas e nações, entendeu? Ele já sabia de tudo isso. Aí o Apocalipse 19, do 1 ao 3, depois do 6 ao 8. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia!
A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Versículo 6. Então ouvi uma voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos, e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Estão vendo aqui, irmão, o contexto, depois que a Grande Babilônia ela é lançada no mar? Está falando aqui das bodas do Cordeiro. Detalhe, a Grande Babilônia foi lançada no mar e aí vem as bodas do Cordeiro. Não é o contrário. Não vem as bodas do Cordeiro 7 anos antes de grande tribulação para depois a Grande Babilônia ser lançada no mar. Esse é a sequência lógica do Apocalipse. Se quiser refutar, vai ter que dançar na Bíblia e mesmo assim não vai ficar coerente. Vai ficar uma coisa super forçada e super incoerente. Sim. E aqui é claro, irmãos, entende? E o que ele fala depois? Deu-se a sua noiva, de vestir de linho finíssimo. Falando aqui, irmão, do nosso corpo glorificado, das vestes purificadas, Novo corpo glorificado. Deixa eu acrescentar um pequeno detalhe para finalizar o vídeo aqui. As bodas do Cordeiro, a gente imagina que é uma mesa posta, onde os santos vão se assentar e vai vir o Senhor e vai ter grande honra e vai ter comida e vinho. É assim que a gente imagina umas bodas, todo mundo de branco. Não está errado essa imaginação, porque tem algumas partes que Jesus fala inclusive ele está falando aí das duas casas, que muitos naqueles dias virão do ocidente, do oriente, do norte e do sul, se assentarão à mesa com Abraão. Olha Sim. só. Montando a escatologia das duas casas. Verdade. Se assentarão norte e sul. Multidão de nações, isso, se assentarão na mesa com Abraão, ao passo que muitos daqueles que estavam ali ouvindo ele e reprovando iriam ser lançados fora. Ou seja, é uma ideia de congregação, de todo mundo junto em harmonia. Só que as bodas do Cordeiro em Apocalipse 19 não se inicia assim. Você pode ver que as bodas, a alegria dos santos não é vinho, comida e tá na mesa. Se bem que essa ideia também está implícito, porque ela se estende no milênio todo, Mas as bodas começam quando a Grande Babilônia é lançada e o Senhor convoca ali os reinos da besta e aí ele convida as aves do céu para comer carne. Ele fala, vem para o meu banquete, vem comer carne de grandes, de pequenos, de poderosos. E nos profetas fala que é uma grande ceia do Senhor. Então, as bodas do Cordeiro não se inicia, na verdade ela não se visualiza, não se pratica somente em ver uma mesa estendida com refeições, e sim quando o sangue dos santos estão sendo vingados. Aí sim é como se fosse uma bodas, como se fala, é justiça. Por isso que o Senhor associa as bodas primeiramente a reinos ímpios sendo massacrados, por isso pisa nas uvas. O Senhor não junta as nações e pisa nas uvas? As uvas... Isso é vinho, Sim. E a carne da comida ceia. Por isso que Cristo ele fala, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, Isso. É as bodas dele, ou seja, vai ter as bodas é associada à festa dos tabernáculos. Não é associada a 7 anos no céu, enquanto outros irmãos sofrem a suposta ira de Deus na terra. As bodas é justiça, é onde nenhum santo fica fora dela, todos participam e a alegria de ver o sangue dos santos sendo vingados. Carne dos ímpios sendo comida pelos urubus e sangue, assim, lembra daquela parte que o sangue dos cavalos, como é que diz? O Senhor pisou o lagar da ira de Deus e o sangue foi até 1600 estádio, foi até o freio dos cavalos. Sim. Isso é uma espécie de bodas. Ou seja, é como se o Senhor estivesse zombando. Olha as bodas que eu vou dar.
executando a justiça A dele. justiça. Né? Por isso que quando ele vem, ele fala, as vestes dele estão salpicadas de sangue, né? E tá falando do que ele foi, que ele pisou no lagar da ira. E obviamente depois tem alegria com todos os santos, numa mesa assim, para se cumprir o que Jesus falou. Entendeu? Uma camada de revelação a mais. Isso aí, irmãos. Então nós vemos a associação da figueira, podemos dizer assim, figueira brava, né? Figueira que não tem fruto, ali com as pessoas no templo, né? Se referindo ao povo daquela época, ao povo da linhagem sanguínea. E nós vemos que Cristo ele liga diretamente o contexto da figueira com o tempo do fim, com o grande Babilônia, com bodas do Cordeiro, com a justiça dos santos. Muito mais profundo. Entende, irmãos? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Você está procurando trazer vídeos que acrescentem para os irmãos na aplicação pessoal, no contexto escatológico. Amém, irmãos? Então, fiquem na paz. Amém, irmãos. Deus abençoe. Fiquem na paz.